Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20. Nós temos feito a exposição desse evangelho. Temos feito a exposição do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas antes nós vamos ver uma parte ali no capítulo de número 20. Nós passaremos a estudar agora a parte final e, sem dúvidas, a mais importante do Evangelho de Mateus e de todos os evangelhos, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua obra ali, e depois a sua morte e ressurreição e grande comissão. Então, meus irmãos, de caminho para Jerusalém, Jesus ele deixou claro aos seus discípulos a sua missão de ir à cidade do grande rei. Então, lembrando que o tema do Evangelho de Mateus é o tema do reino. Amém, queridos? Mateus está apresentando Jesus como rei, como rei dos reis. Mateus, ele fala sobre o reino dos céus. E o que é ser um cidadão do reino dos céus? Ser um cidadão do reino dos céus é estar sob o governo do rei, sob o governo do rei dos reis, sob o governo do rei Jesus. Então agora Mateus ele vai nos mostrar a entrada de Jesus na cidade do grande rei, né? Jesus então ele deixa claro aos discípulos a sua missão de ir até a cidade do grande rei. Vamos ver ali do verso 17 até o verso 19 do capítulo de número 20. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, Jesus está subindo para Jerusalém, está subindo ali de caminho com os seus discípulos, e Jesus deixa claro para os seus discípulos qual seria a sua missão ali na cidade, o que iria lhe acontecer naquela cidade. Ele iria, como nós vemos ali no verso de número 18, né, ser entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, seria condenado à morte. Os gentios, né, os romanos, escarneceriam dele, seria açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus já havia dito isso aos discípulos antes, nós já vimos isso em textos anteriores. Mas, meus irmãos, mesmo com tantos avisos, mesmo com tanta clareza, eles não estavam recebendo bem essa palavra, eles não estavam entendendo aquilo que Jesus estava dizendo, eles não estavam aceitando aquilo que Jesus estava falando. Então, nós colocamos ali no segundo parágrafo, né? Mesmo com tanta clareza, os discípulos não compreenderam e não creram. O que faltou aos discípulos? O que faltou a eles? Faltou atenção, meus irmãos? Faltou meditação na palavra de Cristo? Na verdade, meus irmãos, nossos ouvidos se fecham para aquilo que não queremos que aconteça. Nossos ouvidos se fecham para aquilo que não queremos que aconteça conosco. E os nossos ouvidos se abrem para aquilo que nós queremos que aconteça. É por isso que os falsos profetas, o que eles fazem? Eles falam somente aquilo que o povo quer ouvir. Por quê? Porque as pessoas estão com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que elas querem ouvir. Já o verdadeiro profeta não, ele traz toda a palavra de Deus. Mas o povo não quer ouvir toda a palavra de Deus, porque nem toda a palavra de Deus é agradável, embora toda a palavra de Deus
seja edificante e traga para nós crescimento espiritual. Amém, queridos? Então nós vemos, né, Jesus vai deixando claro isso aos discípulos, de caminho para Jerusalém. Mas eles não estão abertos, né, eles não estão abertos para ouvir aquilo que Jesus está dizendo. Nós sabemos, né, num sentido mais profundo, que o Espírito Santo ainda não lhes havia aberto o entendimento. Ok. De caminho para Jerusalém, nós vemos também ali no Evangelho de Mateus uma adoração interesseira. Veja comigo a partir do verso de número 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então vê, queridos, que essa mulher ela se aproxima de Jesus e ela adora Jesus. Então, no prestar adoração, e nós temos citado aqui que Jesus, ele é o único homem que na Bíblia recebe adoração. E por que ele é o único homem que recebe adoração? Porque ele é Deus. Só Deus pode ser adorado. E ela presta adoração e Jesus recebe essa adoração. E na sua adoração ela faz uma oração, ela faz um pedido. E Jesus lhe pergunta, né, o que você quer? Ela responde: no teu reino, Senhor. Então ela reconhece que Jesus é o grande rei que vai entrar em Jerusalém. Talvez na cabeça dela, e talvez não, muito provavelmente na cabeça dela, Jesus ia assumir realmente o trono ali em Jerusalém. Ela não está pensando num reino celestial, mas está pensando num reino terreno. Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber, que é o cálice da ira de Deus, né? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então nós vemos aqui ela ela fez um pedido, né, um pedido para o Senhor Jesus. Jesus deixa claro que não vai atender esse pedido, mas há uma indignação dos outros discípulos contra ela, né, e contra os seus filhos. Por que essa indignação? Porque eles queriam o mesmo que ela estava pedindo. Eles queriam ser os maiorais ali no reino de Jesus Cristo. E Jesus aqui, então, dá uma lição. Nós vemos ali no verso de número 24, né, a indignação deles. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. A indignação deles, como nós dissemos, é porque eles queriam também o que a mãe dos filhos, né, de Zebedeu estava pedindo a Jesus. E Jesus dá a lição, dizendo que nesse mundo os governadores, eles dominam e os maiorais exercem autoridade. Mas no reino de Cristo, no reino espiritual de Jesus Cristo, não é assim. Aquele que quer ser grande deve ser servo. E aquele que quer ser o maior deve ser servo de todos. Então veja, meus irmãos, aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Você pode ver ali no Data Show. Quantas pessoas adoram Jesus de maneira simplesmente interesseira? Isso acontece hoje, meus queridos. As pessoas elas vêm para adorar
Mas no coração há uma agenda oculta. No coração há um interesse escondido. As pessoas estão adorando, mas não porque estão ali com o coração disposto simplesmente a adorar. É uma adoração interesseira. Elas querem adorar para receber algo em troca. Elas estão tentando fazer uma barganha com Deus. Nós vemos isso muito, meus irmãos, especialmente em nossos dias, onde nós vemos que as pessoas, por vezes, em muitas igrejas, né, mas isso também pode acontecer em nosso meio, elas vão adorar, mas em busca de prosperidade, em busca de cura, em busca de libertação. Olha, Senhor, eu estou te prestando a adoração, mas eu quero que em troca o Senhor me dê tal coisa. E os pastores, né, sabendo disso, sabendo que há essa maldade no coração do povo, eles fazem então a proposta. Olha, se você quer uma bênção, você que veio aqui, né, traga a sua oferta. Quanto maior a sua oferta, quanto maior o seu sacrifício de oferta, mais próximo você estará do seu milagre, né, da sua bênção ou da resposta à sua adoração. Então é assim, queridos, que os falsos profetas, os falsos mestres, eles manipulam a adoração interesseira, porque eles sabem que muitas pessoas realmente vêm, mas não com o interesse de adorar. Elas estão buscando alguma coisa, estão buscando algum favor. E aí fica então a questão, seria esse também o nosso caso? Nós devemos também pensar, será que a nossa adoração é uma adoração verdadeira? Ou a nossa adoração é uma adoração interesseira? Porque a gente deve procurar se identificar com alguns casos na Escritura. E casos negativos, como esse, nós não queremos nos identificar com eles. Mas às vezes nós precisamos fazer esse exercício de nos identificarmos também com esses casos. Será que a minha adoração é como a adoração dessa mulher, uma adoração interesseira? E eu faço outra questão, outra pergunta aqui. Quem está imune a esse pecado? Ninguém está imune a esse pecado. Porque nós vemos que tanto a mulher quanto os seus filhos, né, estavam ali numa adoração interesseira, mas os 10 discípulos se indignaram também pelo fato do pedido dela. Ou seja, todos eles estavam envolvidos no mesmo pecado, né, de quererem ser grandes ali no reino de Cristo. Então, quem está imune a esse pecado? Nenhum dos discípulos estava, nós também não estamos. Ok, queridos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Sim. Jesus. Isso. Muito bem, Manuel. Muito bem, presbítero Manuel. Nós podemos ir a Cristo, sim, e em meio à adoração fazermos pedidos, né? Não tem problema nenhum. Mas às vezes a nossa motivação não é adoração. A motivação é só o pedido. E uma outra questão ali, nós sabemos o que nós estamos pedindo? Eu tenho um professor, né, um dos professores lá do mestrado, o Heber Campos, uma vez ele disse o seguinte, em meio à aula, né? Ele disse assim, Deus ouve as nossas orações, né? Ele responde as nossas orações, todas elas. Ele disse assim, sim, Deus sempre responde as nossas orações, mas algumas das nossas orações, que Deus nos livre delas, né? Porque nós, por vezes, não sabemos o que estamos pedindo. Jesus deixa claro aqui para eles, olha,
vocês não estão sabendo aquilo que vocês estão pedindo. O que nós deveríamos pedir, segundo o ensino de Cristo nesse texto? E eu não sei, né, se alguém já fez esse pedido. Nós deveríamos pedir para sermos servos de todos. Não é o que Jesus ensina aqui, né? Que nós devemos ser servos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós deveríamos pedir para sermos servos do Senhor. E uma vez servos, ele nos fará grandes. Grandes, mas ainda assim, grandes servos para a glória do seu nome. Esse texto, meus irmãos, deveria nos levar a dobrar os joelhos e a fazermos isso. Pedirmos para sermos servos. E o que é um servo? O servo é aquele que está sempre disposto a fazer a vontade do seu Senhor. É aquele que está sempre disposto a anular o seu próprio eu para fazer a vontade do seu Senhor. Ok, queridos? Alguma questão? Você já orou para ser servo? Já orou dessa maneira? Senhor, faz-me um servo. Faz-me servo de todos. Senhor, que eu possa ser servo daquele irmão que por vezes eu não olho para ele com bons olhos, ou tenho alguma dificuldade com ele. Senhor, me faça servo. Essa deveria ser a nossa oração. Vamos lá. De caminho para Jerusalém, um milagre para provar a divindade do grande rei. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Verso 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então, Jesus está saindo de Jericó, ali com uma grande multidão acompanhando ele, como nós vemos ali no verso 29, e dois cegos que estão à beira do caminho, ouvindo que Jesus está passando, eles começam a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Essa expressão, filho de Davi, meus irmãos, é a expressão que deve ser usada para o rei. Amém, meus irmãos? Porque o rei, ele vem da descendência de Davi. Os irmãos se lembram quando nós estudamos a genealogia de Mateus? O que Mateus procura mostrar? Ele procura mostrar na sua genealogia que Jesus é o legítimo rei. Ele é o legítimo rei. E como o legítimo rei, ele tem que vir da descendência de Davi. Então, estes dois cegos, eles clamam, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então, eles reconhecem que Jesus é da descendência de Davi, que ele é o legítimo rei. Mas a multidão, verso 31, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Eles estão clamando pelo rei, clamando pela misericórdia do rei, e o rei então se volta para eles e lhes pergunta: que quereis que eu vos façam? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Aí, meus irmãos, nós sabemos que para abrir olhos aos cegos era necessário ser o Messias. Por quê? Porque as profecias do Antigo Testamento diziam que só o Messias poderia, ou que o Messias viria, né, abrindo olhos aos cegos. E se esses homens eles eram cegos de nascença, então claramente seria ali um milagre messiânico. Então o rei, aqui, além de rei, ele vai se revelar também como o Messias, porque ele tem poder para abrir olhos aos cegos.
Veja o verso 34. Condoído. Então Jesus, ele não é uma pessoa fria, mas Jesus, ele é alguém cheio de amor, porque ele sente aqui a dor daqueles cegos. Ele sente a angústia, a tristeza daqueles cegos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Então aqui, meus irmãos, nós temos algo bastante interessante, porque esses homens, eles reconhecem Jesus como rei, Jesus revela a eles como o Messias. O milagre foi realizado diante de uma grande multidão. Todos viram aquilo que Jesus havia feito, aquilo que Jesus fez, né, a cura desses homens, e agora eles estão indo de caminho para Jerusalém. Tanto a multidão, testemunha do milagre messiânico, quanto os cegos, que foram aqueles que receberam e provaram em sua própria vida o poder desse milagre. Eles vão entrar na cidade de Jerusalém, testemunhando aquilo que Jesus havia feito. Então veja ali no slide, né? Estes dois cegos seguiam Jesus para Jerusalém, né? Eles estão indo com Jesus para Jerusalém. Eles eram a prova viva do milagre messiânico, né? Inconteste, não dá para contestar. Se eles tiveram os olhos abertos por Jesus, então Jesus é o Messias. A multidão que acompanhava Jesus era testemunha. Mesmo com essa e outras provas incontestáveis, em Jerusalém Jesus não será coroado, e sim escarnecido, açoitado e crucificado. Porém, ao terceiro dia ele ressurgirá. Então a gente vê, né, que esse milagre dos dois cegos não foi um milagre ao acaso. Aqueles dois cegos não estavam ali ao acaso. Eles estavam ali para que a glória de Deus se revelasse na vida deles. Eles estavam ali para que Jesus pudesse deixar claro para a multidão que, além do grande rei, ele é o Messias esperado. E eles vão entrar em Jerusalém, não com dúvidas nas mentes, mas com clareza. Porque se os olhos de cegos foram abertos, então aquele que está na frente da multidão é de fato o Messias. Ok, queridos? Vocês querem participar? Alguma fala? Alguma pergunta? Então vamos lá. A entrada de Jesus em Jerusalém, registrada por Mateus, é marcada por 4 acontecimentos. Nós vamos ficar apenas em Mateus, porque o nosso tempo ele é curto, né? Mas a entrada de Jesus em Jerusalém, registrada por Mateus, então, é marcada por 4 episódios, né? Por 4 acontecimentos. O primeiro deles, o rei mais humilde que já se viu entrar em Jerusalém. Vamos ler ali do verso 1 em diante. O rei mais humilde que já se viu entrar em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegando a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. Então aqui Jesus ele revela toda a sua onisciência aos seus discípulos. Jesus sabe aonde está a jumenta e o jumentinho que ele precisa, ele simplesmente manda aos seus discípulos irem lá buscar. Verso 3: E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Aqui Jesus revela, além da sua onisciência, sua onipotência, né, o seu poder divino. E simplesmente pede aos discípulos que estão indo lá buscar a jumenta e o jumentinho dizer ao dono, né, olha, o mestre precisa deles. É isso que vocês têm que dizer. Ele vai deixar vocês levarem, depois vocês vão devolver os animais. Verso 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei,
humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, o que está acontecendo aqui é simplesmente para se cumprir a profecia do Antigo Testamento, onde o grande rei, ele deve entrar na cidade de Jerusalém montado em um jumento. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré e da Galileia. Então nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele é o grande rei, ele é o mais humilde dos reis que já se viu entrar em Jerusalém. Porque quem entraria dessa forma, né, com tanta humildade? E Jesus entra ali com grande humildade e todos, naquele momento, pelo menos nesse momento, nesse primeiro momento, todos o reconhecem, né, ou grande parte da cidade, né, e da multidão, porque havia uma multidão entrando com Jesus e a multidão da cidade. Houve um encontro, né, dessas multidões. E nós vemos ali que eles reconhecem, né, ou grande parte pelo menos reconhecem Jesus como o grande rei. Veja o verso de número 9, né? E as multidões, ou seja, uma multidão estava vindo com Jesus, né, de Jericó, os irmãos se lembram. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, ou seja, houve ali um reconhecimento de que ele era o rei. Bendito que vem ao nome do Senhor. Hosana, né? Glória a Deus nas maiores alturas. Então foi dessa forma que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Houve a pergunta, né? Quem é este? Quem é este? Este é o profeta Jesus. Mas houve antes o reconhecimento de que ele era o filho de Davi. Ele era o grande rei que estava entrando na cidade, cumprindo a profecia do Antigo Testamento que dizia: eis aí, vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Então Jesus, meus irmãos, ele nos ensina a humildade, né? Em vários textos das Escrituras, Jesus nos ensina a humildade. E quando nós pensamos na igreja de Cristo, o que nós devemos pensar? Devemos pensar nisso, em humildade. Devemos pensar em simplicidade. O cristianismo, ele, em essência, ele é simples. Ele é simples. Muitas vezes nós o complicamos, nós o enchemos de pompa, mas o cristianismo, no seu exercício, ele deve ser simples, deve ser vivido com simplicidade. Amém, queridos? Alguém tem alguma colocação a fazer? Alguma pergunta, algum questionamento? Então, segundo o Evangelho de Mateus, Jesus ele entra em Jerusalém e Mateus registra 4 acontecimentos. O primeiro é esse, né, da entrada que nós vimos aqui. O segundo é este, que o rei, ele purifica o templo. E esse claramente é um sinal messiânico. Vamos abrir aqui Mateus capítulo 21, versos 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então Jesus
ele purifica o templo. Essa purificação do templo também deveria ser uma obra do Messias. E Jesus, como Messias, ele purifica o templo. Como ele faz isso, né? Ele entra no templo, ali havia uma parte do templo onde eles comercializavam animais que não deveriam ser feito, não deveria ser feito. E Jesus expulsou todos, veja o verso de número 12, né? Expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Ele expulsou todos, havia ali um grande comércio e Jesus expulsa a todos. E nós sabemos que Jesus não fez isso simplesmente conversando com eles, né? Jesus fez isso com violência, com azorrague. Jesus fez isso ali virando as mesas. Jesus foi expulsando a todos, purificando realmente ali aquela área do templo, né? Veja o verso número 12. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ali, meus irmãos, provavelmente, né, segundo os comentaristas, ali quem eram os principais que ganhavam lucro ali? Eram os sacerdotes. Por quê? Porque ali havia a moeda própria do templo e eles já vendiam ali a moeda do templo, ganhando um lucro com isso, né, com o câmbio, com a troca ali de moedas, e era cobrado caro também pelo preço dos animais. E por que as pessoas podiam trazer seus próprios animais? Podiam sim trazer seus próprios animais para o sacrifício. Só que muitas vezes o animal que era trazido, ele não era aceito, porque eles achavam no animal alguma imperfeição. E muitas pessoas vinham de muito longe, então elas preferiam comprar ali no templo os animais para o sacrifício. E ali era feito um grande comércio, havia ali abuso, né? Abuso disso, né? Abuso desse comércio. E o templo não deveria ser um local de comércio. O templo deveria ser um local de oração. Um local de sacrifício, de pedir perdão pelos pecados, de buscar a presença de Deus e não um local de comércio. Então, quando a Bíblia diz, né, quando a Bíblia mostra claramente que Jesus purifica ali aquele local, quer dizer que Jesus ele tira daquele local tudo o que deveria ser tirado e para que o local seja transformado naquilo que ele foi determinado por Deus para ser um local de oração. Veja ali o verso de número 13. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Meus irmãos, olha só, interessante esse texto. O quanto esse texto pode ser aplicado aos nossos dias. O quanto esse texto pode ser aplicado ao nosso tempo. Porque nós vemos que, infelizmente, muitas igrejas, e a gente tem que tomar cuidado com a nossa, né? Muitas igrejas são simplesmente local do quê? De comércio. Eles fazem também lá orações. Mas a igreja é um local de comércio. Tudo é vendido. A bênção é vendida. A oração tem seu preço. O milagre tem seu preço. A bênção tem seu preço. Tudo tem seu preço. E a igreja, então, é transformada num grande comércio. E qual o resultado disso? O resultado disso, meus irmãos, é o escândalo. É o escândalo, porque o descrente visita a igreja, o descrente chega naquela igreja, ele vê aquele grande comércio, ele se escandaliza. Ele sai de lá, escandalizado. E ele sai dizendo, olha, isso é a igreja de crente. E não faz, né, diferenciação entre uma igreja e outra igreja. As pessoas incrédulas, elas não fazem diferenciação entre a igreja presbiteriana, alguns fazem, mas muitos não fazem. Diferenciação entre a igreja presbiteriana e outras denominações que são denominações de comércio, né? E o resultado também é aquilo que a gente chama de o desigrejamento, né? Muitas pessoas desigrejadas, muitas pessoas desviadas.
E pergunta para essas pessoas por que elas não estão indo mais à igreja. Elas vão dizer, olha, porque lá só falava de dinheiro. Chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu já conversei com várias pessoas que disseram, pastor, eu dei tudo que eu tinha para a igreja. E eu não recebi aquilo que foi prometido. Então, é criado um ambiente e ali a casa de oração é transformada numa casa de comércio. Isso, meus irmãos, é muito triste. Alguém quer falar alguma coisa? O presbítero Marcos está dizendo aqui que essas igrejas, né, elas sempre estão cheias, sempre estão lotadas. Porém, há uma rotatividade muito grande. As pessoas permanecem ali por um tempo. Algumas permanecem mais tempo, mas muitas permanecem ali apenas por um tempo. Logo se escandalizam e ficam escandalizadas. Elas se fecham, essas pessoas, muitas delas, né, muitas pessoas que saem dessas igrejas de comércio, elas se fecham para o Evangelho. Se fecham para o Evangelho, para o verdadeiro Evangelho. Sim. Sim. Isso, né? O Sr. Vicente está dizendo aqui que nós devemos buscar o Deus da bênção antes da bênção, né? A bênção virá através do Senhor. Mas quando nós pensamos, né, na igreja, o local de adoração, nós não temos no Novo Testamento um templo, como havia naquela época, né, o templo ali de Jerusalém. Mas quando nós pensamos na igreja, o local de adoração, nós devemos fazer da igreja o local certo de adoração. E por vezes nós corremos sim o risco de transformarmos a igreja em algo naquilo que Deus não planejou para ela. No caso aqui, eles estavam transformando em comércio aquilo que deveria ser um local de oração. Então o rei, né, purificou o templo, né, como um sinal ali messiânico. Terceiro registro de Mateus é que o rei, ele cura os enfermos, né? Nós vemos então o rei que cura os enfermos, apresentando mais sinais messiânicos incontestáveis. Veja ali Mateus capítulo 21, versículo 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Então veja, queridos, que interessante, né? Jesus, ele expulsou aqueles que comercializavam, mas ele abriu os braços para aqueles que precisavam da sua graça. Ele curou, veja ali, ele curou no templo, vieram a ele no templo, vieram a ele cegos e coxos, ele os curou. Certamente, meus irmãos, haviam ali pessoas com outras enfermidades, e Jesus também curou. Mas por que são registrados aqui cegos e coxos? Porque as profecias messiânicas diziam que o Messias seria identificado pela cura de cegos, coxos, leprosos, né, a purificação de leprosos. Então esses seriam sinais messiânicos. Então Mateus registra especificamente esse tipo de milagre para mostrar que Jesus é incontestavelmente o Messias. E aonde Jesus realizou esse milagre? No templo. Com pessoas, né, cegas e coxas que estavam ali naquele local. Certamente um local onde eles poderiam entrar, porque cegos e coxos eram proibidos de entrar no local sagrado. Mas Jesus curou-os ali.
Isso era um sinal para os sacerdotes. Poxa, se tem alguém aqui curando no templo, cego e coxo, esse tal é o Messias. Mas eles não receberam Jesus como Messias, porque o coração deles estava fechado para Cristo. Então Jesus, ele faz esses milagres ali, dando provas de que ele é o grande rei e de que ele é verdadeiramente o Messias. Ele tem poder, né? Ele tem poder. Ok, meus irmãos? Agora, o quarto registro de Mateus é que o rei sofre oposição dos incrédulos filhos do diabo. Sim. É pela lei de Deus, algumas pessoas não poderiam entrar. Muito bem. E eles puderam entrar no local de adoração. Sim, sim. É verdade. Muito bem. Então, o que ele sofre ali? Ele deveria ter sido recebido como rei. Jesus deveria ter sido recebido como rei e como Messias. Por tudo que ele já havia feito antes, por tudo que ele estava fazendo pelo caminho e pelo que ele havia feito no templo. Purificação do templo. Os sacerdotes deveriam ter visto como um sinal messiânico. A cura de cegos e coxos, eles deveriam ter visto como um sinal messiânico, claro. Mas eles não viram assim. Eles fizeram oposição a Jesus. Então, meus irmãos, não importa o que você faça. Quando a oposição é oposição, ela é oposição, né? Não importa o bem que você faça. Veja ali a partir do verso de número 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana aos filhos de Davi, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Então veja, meus irmãos, né? Jesus estava fazendo o que ali? Maravilhas. Era o que Jesus estava fazendo. E eles estavam vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo. Vendo as maravilhas, imagine, purificação do templo, cegos e coxos sendo curados. Imagine a alegria desses cegos, desses coxos. Não foi apenas um, meus irmãos. Diz o texto aí, cegos e coxos. Nós não sabemos quantos, mas imagine a alegria dessas pessoas, a vibração. As crianças vendo as maravilhas. Há uma comparação aqui entre as crianças e os sacerdotes. As crianças vendo as maravilhas clamavam, Hosana ao filho de Davi, né? As crianças, né? As meninas, os meninos, né? Clamavam, Hosana ao filho de Davi. Por quê? Porque era claro, era evidente, era algo que até as crianças podiam ver. Mas os sacerdotes, maduros, conhecedores da palavra, conhecedores da lei, não viam até aquilo que as crianças estavam ali com o coração aberto, com o coração puro naquele momento, como diz a dona Delfa.
Mas os sacerdotes, eles se indignaram. Como é que pode? Eles perguntaram a Jesus: ouve o que esses estão dizendo? Estão ouvindo aí as crianças? Jesus respondeu: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Vocês não estão vendo, vocês não sabem, vocês não conhecem o que está na Escritura. Eles ficaram indignados. Não havia razão para a sua indignação, mas eles estavam indignados. Indignados não porque Jesus estava se manifestando como Messias, mas indignado porque Jesus estava recebendo ali a adoração dos pequeninos. Jesus deixou e saiu da cidade, para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus sofre ali oposição dos incrédulos, filhos do diabo. Sim. Estou entendendo aqui o que o Marcos está falando, né? A indignação dos sacerdotes. A indignação dos sacerdotes, né? Porque Jesus estava fazendo alguma coisa e eles não estavam fazendo tanto quanto Jesus, né? Mas a questão aqui é o seguinte: os sacerdotes tinham razão para se indignar? Não. Por quê? Porque Jesus estava dando provas de quem ele era. Mas eles não queriam ver aquilo que as provas apresentavam. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de João, João fala de sinais. Né? O que são sinais? Sinais são provas, sinais messiânicos, são provas de que Jesus é o Messias. E mesmo diante de tantas provas, eles não estavam querendo aceitar. Então, se Jesus estava curando cegos e coxos no templo, quem pode curar cegos e coxos? Quem apareceria curando cegos e coxos? O Messias. Então eles deveriam, diante disso, eles deveriam ter visto, olha, ele é o Messias. E aí não haveria razão para indignação. Porque se ele é o Messias, hosana ao filho de Davi. Se ele é o Messias, hosana ao filho de Davi. Mas, na verdade, eles estavam indignados por quê? Porque os olhos do povo e das crianças não estavam voltados para eles, mas estavam voltados para Jesus. Algumas aplicações para nós, meus irmãos. Devemos ter os ouvidos abertos para toda a palavra de Deus e não apenas para as coisas que desejamos ouvir. Então, Jesus subindo para Jerusalém, ele deixou claro: estou indo para Jerusalém, lá o que vai me acontecer não é coisa boa. Eu vou ser preso, açoitado, escarnecido, depois vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas os discípulos não se atentaram para isso. Então nós devemos ter os ouvidos abertos para toda a palavra de Deus e não apenas para as coisas que desejamos. Devemos estar atentos para não pecarmos através de uma adoração puramente interesseira. A nossa adoração, meus irmãos, nós devemos vir à igreja para adorarmos, e Deus procura para si adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Devemos crer nos sinais messiânicos que já nos foram dados. De fato, Jesus, ele faz milagres hoje, ele cura, pode curar hoje cegos e coxos? Pode. Nele não há variação de poder. O poder de Cristo não diminuiu, é o mesmo poder. Porém, nós devemos crer naqueles sinais que já nos foram dados. O Evangelho de João fala sobre isso. Estes sinais, Jesus fez muitos milagres, tantos quantos não seriam capazes, os livros de se escrever, não caberiam os livros no mundo, tantos milagres que ele fez. Mas esses foram dados para que
creiamos. E todos aqueles que crerem, diz lá João, receberão vida em seu nome. Então devemos crer nos sinais que já nos foram dados. Jesus é o Rei, Ele é o Messias, o Salvador do mundo. Como Rei, Jesus nos ensina o quê? Ele nos ensina humildade. A igreja deve procurar viver em humildade, em simplicidade. Jesus também nos ensina santidade. Ele purificou o templo. E zelo pela casa de Deus. Enfrentaremos, opositores, mas devemos enfrentar opositores como? Com a palavra de Deus, a espada do cristão. Quando os sacerdotes ali se levantaram contra Cristo, o que Cristo disse? Vocês nunca leram o que está na palavra? Então nós devemos enfrentar opositores, sim, enfrentaremos, mas com a palavra de Deus nas mãos. Que venha o reino do Senhor. Vamos colocar em pé, meus irmãos? Louvado seja Deus, meus irmãos, louvado seja o Senhor, nosso Deus, nosso Rei. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te exaltamos. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê olhos para vermos Jesus como Rei, como Messias. O Senhor nos dê coração para recebê-lo. Ele entrou em Jerusalém. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberem, receberão de Deus poder para serem feitos filhos de Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos olhar para teu Filho e recebê-lo como Rei, como Messias. Possamos aprender com ele a humildade, a santidade, o zelo pela obra do Senhor e a cumprirmos toda a tua vontade. Senhor, faz-nos servos para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.